Olá, tudo bem? Meu nome é Rafael, eu sou aqui do SimplificaMed e hoje eu vim falar para vocês assuntos relacionados a anticoncepcionais. Basicamente, eu vou focar em anticoncepcionais hormonais, que é a pílula que as mulheres tomam. Nesse vídeo, eu também vou falar sobre método de contracepção de emergência, que é a pílula do dia seguinte, e alguns assuntos que você, homem, também precisa saber para quebrar alguns preconceitos. Bom, se você se interessou no assunto, se inscreve lá, curte e vamos pro vídeo. Questão importante, todo mundo já perguntou, todo mundo já discutiu sobre isso. Anticoncepcional dá trombose? O que eu tenho para falar para vocês é que aumenta sim um pouco o risco de trombose, mas é muito pequeno. É tão pequeno que o seu risco é muitíssimo menor do que o benefício. Por quê? Vamos colocar uma comparação aqui. Essa daqui é uma tabela do FDA. O que é o FDA? É a Anvisa dos Estados Unidos, eles que liberam os medicamentos. Essa tabela aqui mostra que o uso de anticoncepcional é muito mais vantajoso em relação à gravidez. Por quê? O risco de trombose causado pelo anticoncepcional é muito menor do que o risco da gravidez. Por quê? Porque durante a gravidez o risco de trombose aumenta muito e depois da gravidez também aumenta por um período. É importante que vocês saibam que o anticoncepcional tem sim um benefício muito maior do que o risco. Uma coisa que vocês precisam ter em mente é que o anticoncepcional não substitui a camisinha. Por quê? Porque a camisinha previne também doenças sexualmente transmissíveis. Já o anticoncepcional, ele só previne a gravidez. Bom, tudo bem. Mesmo assim, ainda não estou convencido. O que eu preciso estar atenta se eu quiser começar a tomar anticoncepcional? Uma coisa que você precisa estar atenta são aos seus fatores de risco. São fatores que podem contraindicar o uso de alguns tipos de anticoncepcionais. Bom, vamos lá. O que primeiro favorece a trombose? Então a gente tem que pensar nisso. O que favorece a trombose é sedentarismo. Favorece também a trombose é obesidade. Então, sedentarismo e obesidade são fatores já de risco para trombose. Se eu tomar junto com anticoncepcional, não é o ideal. Além disso, tabagismo é terrível. Todos nós sabemos, todo mundo que fuma sabe que tem que parar de fumar. Então, mais um motivo para você, mulher, que quer parar de fumar é que se você fuma, você tem o risco de trombose já muito elevado. Então, não é ideal que você associe o anticoncepcional ao tabagismo. Outra coisa que também você precisa estar em mente, tem que entender, é que nem todo anticoncepcional é igual. Por quê? Porque tem alguns anticoncepcionais que são estrógeno e progesterona. Alguns outros são só a base de progesterona. Pô, complicou. O que é isso? Os anticoncepcionais que têm estrógeno, geralmente eles tendem a ter um pouco mais de risco de levar a trombose. Então, o ideal é que, se eu tenho algum fator de risco, não utilize esse estrógeno. Mas, outra coisa que eu quero falar para vocês. Essa indicação tem que ser sempre realizada por um médico especialista. Um médico ginecologista ou algum médico que esteja acompanhando você. O que o homem também deve saber? Eu já vi casos de muito preconceito em relação a mulheres que tomam anticoncepcionais. Por quê? Porque o homem pensa, pô, sou casado com uma mulher e eu já fiz uma cirurgia de vasectomia. Por que minha mulher ainda toma anticoncepcional? Ela está me traindo? Bom, o que você precisa entender é que provavelmente ela pode estar fazendo uso de anticoncepcional por outros motivos, não só a não gravidez. O anticoncepcional também pode ser usado para síndrome de ovários policísticos. Mulheres que têm muitas cólicas também podem ser beneficiadas pelo uso de anticoncepcionais. Então, vamos quebrar um pouco esse preconceito. Por quê? Porque anticoncepcional não é só para anticoncepção, não é só para não engravidar. Ela também funciona para outras coisas. Por isso que a mulher também tem que pensar que, se ela não quiser engravidar, se ela sofre de muita cólica, se ela sangra demais, o ideal é que ela sim tome um anticoncepcional. É uma forma de tratar as três coisas, matar os três coelhos numa cajadada só. Deixei para o final, mas ainda assim é muito importante e vai interessar todo mundo. Pílula do dia seguinte. Qual a eficácia? Quando que eu tenho que tomar? Bom,
Pílula do dia seguinte, o que vocês precisam entender é que o nome mente um pouco pra gente. Por quê? Porque a pílula do dia seguinte, quanto mais cedo você tomar, maior é a eficácia. Então, eu não preciso esperar o dia seguinte, esperar 24 horas para tomar. Por quê? Porque se eu esperar essas 24 horas, a eficácia do remédio vai diminuir. Então, o ideal é que, logo que eu tenha relação, se eu tiver uma relação desprotegida, o que eu faço? Bom, eu tomo assim que possível. Termino a relação, vou para a farmácia, compro e tomo. Outra coisa, não é aconselhável tomar a pílula do dia seguinte frequentemente. Por quê? Porque a pílula do dia seguinte altera o ciclo menstrual da mulher. Então, quando tem essa alteração do ciclo menstrual, muitas vezes a mulher pode não entender a fase fértil dela, o momento fértil dela. Isso também pode acarretar em gravidez indesejada. Se você gostou do vídeo, se você tem mais interesse em algum assunto médico, se você quer indicar para alguém, clica lá, compartilha, dá o like e se inscreve no nosso canal que dá uma força pra gente continuar produzindo vários vídeos para vocês. E também, se você tiver alguma dúvida, comenta que a gente vai ter o maior prazer de tentar fazer um vídeo para você te explicando, tá certo? Valeu!